Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 3 de março de 2025, nosso devocional diário está no último capítulo de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Paulo ainda não chegou a Roma. O naufrágio do navio vai levá-los a uma ilha chamada Malta, diz o versículo 1, e ali os habitantes daquela ilha, que o autor aqui, Lucas, vai chamar de bárbaros, eles foram bem humanos com eles ali. Ali vai haver uma fogueira sendo feita para eles poderem se aquecer, porque o frio estava muito grande, e enquanto Paulo está ali colocando gravetos, uma víbora, fugindo do calor, morde a sua mão. E ali os habitantes daquela ilha vão dizer: esse homem com certeza é um homicida, que escapando do mar, escapando desse mal, a justiça não o deixa viver. Vejamos que agora, depois daquele naufrágio, depois de todos aqueles problemas que foi passado naquela longa viagem, que ali o sol deixou de aparecer durante muitos dias, eles vão chegar até a ilha de Malta, e ali, mais uma vez, Paulo é acometido de um mal. Uma cobra vai picar a sua mão, e os habitantes daquele lugar vão achar que Paulo realmente estava destinado a morrer, e por isso diz, ele é um homicida realmente. É interessante que ali eles ficavam esperando, eles já sabiam os efeitos de uma picada por uma víbora daquela, que as pessoas inchavam e morriam de uma hora para outra, diz o versículo número 6, mas isso não aconteceu com Paulo, e aí agora mudou-se de homicida. Paulo agora é considerado um deus, porque nada lhe aconteceu. É interessante que agora aquele milagre, aquele detalhe que estava acontecendo ali, nós vamos ver as pessoas ovacionando a Paulo, e nós vamos ver que vai dar a abertura para Paulo poder entrar e poder fazer algo diferente. Quando ele está ali, a palavra vai dar o nome ali para Públio, como um dos principais naquela ilha, um dos líderes ali. O pai dele estava com febre e disenteria, diz o versículo de número 8, e Paulo foi ver. E ali Paulo ora, impõe as mãos sobre aquele homem, e aquele homem é curado. Ali outros também são trazidos, e todos são curados ali naquele lugar. E é interessante que agora todos naquela viagem, todos aqueles náufragos, mais de 200 pessoas foram tratados muito bem por causa do que aconteceu com Paulo. Nós vamos ver que depois de 3 meses eles partem dali. Eles pegam um navio de Alexandria mais uma vez e vão ali para Roma. Vão chegar algum tempo depois em Roma, e quando eles chegam em Roma, diz o versículo número 16, o centurião entrega os presos para o capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Paulo está preso, sim, mas ele foi muito bem cuidado ali onde eles estavam. E agora eles em Roma, Paulo vai convocar ali os judeus e vai falar com os judeus. É interessante que ele vai falar com os judeus como se justificando talvez de alguma notícia dele que já tivesse chegado ali. A resposta dos judeus no versículo 21 é que nós não recebemos acerca de carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. As pessoas não tinham ouvido falar de Paulo, mas já tinham ouvido falar do evangelho ali naquela cidade, em Roma. Roma era a capital do mundo. O mundo conhecido era conhecido como o Império Romano, porque de Roma, ali onde era o Senado, onde a capital, onde o imperador estava, as coisas se expandiam, as decisões difíceis eram tomadas ali, e dali todos queriam levar ou conhecer aquela cidade. Havia um ditado que todos os caminhos levam a Roma. Enfim, aquilo que Jesus tinha prometido ali para Paulo acontece, e ele está ali naquele lugar. É interessante que Paulo vai procurar os judeus não sabem o que aconteceu com ele, mas o evangelho continua sendo ali querido ser ouvido, e Paulo ele vai aproveitar para fazer isso. Ele declarava, diz o versículo 23, com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Paulo não parava de pregar. Veja que Paulo é um prisioneiro, é um guarda que é algemado a ele durante todo o tempo, mas ele não para de pregar, ele não para de falar o evangelho. Enquanto ele pregava, alguns criam,
Outros não, outros rejeitavam. E Paulo vai falar ali uma palavra bem dura aquelas pessoas, citando o profeta Isaías. Essa mensagem do profeta Isaías é um dos versículos mais citados no Novo Testamento. Jesus o cita, ele é lembrado por todos os evangelistas. Paulo vai falar sobre isso aqui e também nós vamos ver nas suas cartas isso sendo escrito, que o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem o coração entendam e se convertam, e eu os cure. Palavras do próprio Jesus. O coração daquele povo estava endurecido. Os judeus ouviam o evangelho, ouviam a palavra, era notoriamente demonstrado que o evangelho estava saindo ali de dentro do Antigo Testamento, mostrando e apontando para Jesus Cristo, mas aqueles homens continuam ali cegos em relação a isso. Nós vamos ver que Paulo fica ali preso durante 2 anos inteiros, na sua própria habitação que alugara, ele pagava o aluguel, ali estava às suas custas aquela prisão, uma prisão diferenciada, ele não ficou num cárcere interior, como tinha ficado, por exemplo, em Filipos, ele estava numa casa, ele pagava por aquele aluguel e ele recebia todos quanto viam vê-lo. E o que ele continuou fazendo ali? Pregava o reino de Deus, ensinava com liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Enfim, Paulo está tendo uma certa liberdade de pregar o evangelho. E nós, o que estamos fazendo? Atos termina aqui, o relato de Lucas termina aqui com esta prisão de Paulo em Roma. Sabemos que historicamente Paulo vai ser livre dessa prisão em algum momento, depois ele mais uma vez vai ser preso em algum lugar de Roma e ali ele vai morrer decapitado sob o império de o imperador Nero. Mas o que importa é que a palavra de Deus não parou. Atos 29 não há aqui na palavra de Deus, mas nós é que precisamos levar o evangelho adiante. Atos conta a história da igreja, o início da igreja, logo após o dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus Cristo. Ali também conta para nós ali a conversão de Paulo e nós vemos toda a história da igreja acontecendo diante dos nossos olhos. Claro, um grande resumo daquilo que aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, mas o que está acontecendo hoje precisa ser escrito por nós. Nós precisamos levar o evangelho adiante, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus e que assim seja, que nós possamos estar aqui escrevendo Atos 29, Atos 30, Atos 31. Eu não sei que em Atos está, eu sei que os atos que devemos tomar são os atos do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e nós possamos continuar levando a palavra do Senhor adiante. E a paz do Senhor!